Bom, galera, então eu tive uma pequena mudança de planos agora, certo? Nós iríamos rodar uma atividade, né? Agora, não vai ser para entregar agora não, Alice, a atividade, certo? Eu vou até, na verdade, eu prefiro até comentar com vocês como é que vai funcionar o nosso sistema novo de avaliação das atividades, por isso que eu não vou passá-la, certo? Nós tivemos agora uma reunião com a coordenação do curso, certo? Foram discutir algumas coisas relacionadas a vários aspectos, prova, prazo, a possibilidade de se estender, a gente não voltar dia 8, certo? Enfim, várias coisas foram discutidas agora, umas 5h30, 5h40, eu não estava nem esperando, na verdade, eu estava dormindo. Eu passei o dia preparando as coisas aqui, umas 3 horas fui deitar um pedaço, cochilando, o celular pitando, eu não vi. E com isso, quando eu acordei, foi nas pressas para ligar o computador e, enfim, iria fazer um planejamento para a gente rodar a atividade hoje. E, enfim. A Vinícius está perguntando aqui, né? Os ônibus não teve prorrogação mais 15 dias, não. Cara, parece que teve, parece que eles não vão funcionar, né? Esses 15 dias para frente, né? Me confirma aí se eu tiver certo, que parece que o prefeito, no caso acho que foi Luciano Cartacho, que ele decretou mais 15 dias aí de medidas, né? E como eu estava falando, certo? Então eu estava planejando a atividade para a gente hoje, mas eu vou deixar para amanhã. Eu vou explicar por quê, para que fique claro para todo mundo, certo? Isso, João, muito bem. Há uma grande probabilidade de possivelmente a gente tirar as aulas em formato home office, né? Então, como todo mundo sabe aí, sem ônibus não tem como ter aula, é lógico, né? E com isso, também vão haver aí, a gente foi consultado hoje, ontem, na verdade, ontem e hoje, como é que seriam as avaliações de vocês, caso fossem, ou serão realizadas também home office. Com isso aí, o que é que vai acontecer? Eu vou mudar a sistemática de avaliação de vocês. Eu acho que já tinha passado até uma primeira lista, se eu não me engano, foi para vocês. Eu vou só confirmar, eu vou acessar a sala quando a gente terminar a aula, agora à noite, amanhã eu vou dar uma olhada nisso aí. Caso passei, beleza. Então eu vou adiar, vou dar uma data nova, certo? Para que vocês entreguem. Outra coisa também, que eu já até tinha falado na sexta, né? Vou repetir agora. Que eu vou tentar fazer ao máximo que as avaliações de vocês elas sejam online, certo? Então, é uma medida um pouco dura de ser tomada de fazer vocês serem avaliados online, certo? Mas eu acho necessário. Por quê? Oi, Porque eu acho que grande parte de vocês cheguei em tentar casa, atender. cheguei lá e vim em casa. Eu vim, É, eu quem tenho que entregar uma atividade às 8 horas. Aí eu vim, tô fazendo atividade. Jovem, É, desliga o tu tem microfone, que Jovem. Nós estamos em videoconferência, Jovem. Me ajuda aí, Jovem. Obrigado aí. Continuando, certo? Então, há grande probabilidade de eu migrar para. Pode rir vocês. Todo mundo ri aí, né? Então, há grande probabilidade de eu avaliar vocês, todo mundo online, certo? Tinha falado. Mas não operacionalizei isso aí. Eu não descrevi a rubrica nova, certo? A gente está trabalhando em cima da rubrica antiga. Então, amanhã, no segundo horário, que é no caso a nossa aula, eu vou mostrar a vocês. Vou mostrando disciplina por disciplina, tá certo? Para não bagunçar. Amanhã eu vou mostrar para vocês como é que vai ser nosso novo critério de avaliação. Como é que vocês vão ser avaliados por mim, certo? Vou elaborar uma planilhazinha, uma tabelinha, em que eu vou descrever quais são as atividades que a gente vai ter para a primeira prova, certo? E até me lembrou bem, né? Vocês fizeram a atividade da Lex, da Nasilex, né? Então, a Nasilex, ela já contou, Ian, como primeira atividade, certo? Até porque já foi presencial, não tem mais como voltar atrás. Então, vai ser aquela atividade de análise léxica e mais algumas atividades que eu vou passar mais para frente. Incluindo lista de exercícios que vocês vão ter que fazer, certo? Aí eu recebi algumas mensagens recentes e alguns alunos questionaram em relação. Professor, mas a gente está tendo muita coisa para fazer, né? Tá todo mundo passando coisa, tá todo mundo exigindo, certo? Na medida do possível, eu vou coletando os feedbacks de vocês e a gente vai adaptando o processo. Por quê? Porque é algo muito novo para todo mundo, certo? A gente nunca tinha trabalhado, eu particularmente nunca trabalhei assim, do dia para a noite e ter que elaborar todo o plano estratégico de home office, não, certo? Já trabalhei home office em projetos, desenvolvimento de software, né? Mas não assim, do dia para a noite, né?
E amanhã eu apresento para vocês essa rubrica, beleza? Outro aviso antes da gente entrar no assunto é que eu compartilhei uma mensagem com vocês pelo YouTube. Acho que alguns de vocês visualizaram, né? Não sei. Esclarecendo algumas dúvidas que também algumas pessoas perguntam, ou perguntaram, certo? Eu não percebi ninguém do P6. Eu percebi de períodos anteriores, períodos menores. Mas alguns alunos questionando a gente, e os outros professores, que não estão gostando, enfim, não estão achando ideal o formato que a gente está trabalhando, certo? Então, apenas para que fique registrado, vocês estão tendo toda a assistência que eu acredito que a gente possa dar na medida do possível, né? Tanto em termos de logística quanto em termos de aula, certo? E como eu explico lá no vídeo, quem não assistiu, caso tenha curiosidade, clica lá nas mensagens que tem um link que eu botei lá, certo? Dá uma olhadinha, só são 5 minutinhos que eu falo no vídeo. Então, acho que é importante para todo mundo saber a diferença de EAD e presencial em home office, né? Então, peço aí que quem tiver sugestões, quem tiver críticas, certo? Que avise, não tenha vergonha não. Chega para o professor e diz, professor, não estou gostando disso, professor, não estou gostando daquilo. Amanhã também eu vou elaborar um formulário do Google. Há a grande probabilidade de vários professores fazerem isso. Questionando vocês o que é que a gente pode melhorar, certo? Tanto em termos de logística, tanto em termos de aula, certo? Quanto em termos de até de execução das aulas. Então, o professor ele só está dando aula, o professor não está exercitando. O professor só está exercitando, está passando aula. O professor não está fazendo nada de diferente, certo? Isso vai ajudar muito, porque como a gente tinha um processo que ele era todo presencial, e a gente migrou agora para home office, né? Então, até a noção de tempo, de custo de sala de aula, a gente diminuiu. Porque, tipo, eu tinha 1 hora e meia com vocês em sala de aula, agora a gente só está trabalhando nessa faixa, 40, 50 minutos de live, né? Pra vocês terem, já gastei 15 minutos só dando aviso aqui. E isso vai ajudar a gente, certo? Eu espero que vocês possam nos entender e até nos sugerir como é que a gente pode melhorar na medida do possível. Então, voltando aqui para o assunto, na semana passada, vou dar uma adiantada aqui, certo? Tive que tirar o Firefox, que o Firefox não estava me ajudando também, não. E esse Chrome como a memória da desgraça. Mas enfim, é melhor funcionando do que sem funcionar, né? Come como Mac e Android Studio, mano. Eu me li. Na semana passada a gente tinha falado sobre as gramáticas, sobre as análises, perdão, sintáticas, né? À esquerda, passar aqui. Sobre os analisadores sintáticos, né? Então, só recapitulando o que nós tínhamos falado, vou recomeçar daqui, certo? Então, nós falamos que os analisadores sintáticos, eles funcionam, né, como estruturas lógicas que expressam, né, todo o processo, na verdade, de análise das expressões de uma dada cadeia de entrada pela qual você vai trabalhar, certo? Então, nós temos a análise sintática que ela é vista numa visão top-down, que eu também tinha citado, né, tinha explicado. Eu tinha entrado, na verdade, na parte de análise top-down, né? Ou numa estratégia bottom-up, que é a análise que ela vai ser ascendente, né? Então, a top-down, que é a descendente, só tomar um cafezinho aqui. Ela é aquela em que a maioria de nós estamos acostumados, certo? Renan botou um xizinho aí, né? Vocês chegou a alterar as carinhas, tem de vocês? Tô vendo um xizinho aí. Fala, João. Não conseguem entrar, mas qual a dificuldade, João? Que vocês enxergam? Entendi. Mas você me escuta, Renan? Joia. Quem tá me escutando direitinho, bota um sim aí, por favor.
Certo, certo. Certo, beleza. Então, continua, certo? Jó, essas carinhas de vocês vão ajudando. Se vocês puderem botar essas carinhas aí, ajudam, certo? Então, a gente tinha falado da análise top-down, né? Que é aquela que nós vamos ter uma hierarquia a partir do processo da composição de cima para baixo, né? A estratégia bottom-up já foi o contrário, certo? Então, ela realiza análise no sentido inverso a partir da definição do tokens num processo que, ao invés de a gente chamar de decomposição, a gente chama de redução. Então, eu parei exatamente aqui na aula passada, certo? Enquanto na análise top-down ela vai ser uma análise descendente, certo? Com uma estratégia de expansão. Na análise bottom-up a gente vai ser ascendente com estratégia de redução, né? Então, vou tentar pelo menos começar o primeiro analisador descendente, o primeiro analisador top-down de hoje, certo? Vamos devagarinho aí, que for tendo dúvidas, vai falando aí, que é importante. Então, a análise sintática descendente, ela trabalha com três estratégias, que são três algoritmos que são as primordiais, principais para muitas aplicações que a gente tem, né, no mercado hoje em dia, certo? Tanto para a área de processamento de linguagem natural, quanto para a área de construção de linguagem de programação, até para a área de inteligência artificial, no sentido de aprendizagem de máquina também, certo? A análise da regra, análise das regras, enfim, todo o processo, ele é importante. Então, a literatura ela traz três tipos principais, certo? Que é aquela análise sintática top-down, recursiva com retrocesso, que a gente chama de backtracking, certo? Esse retrocesso não necessariamente é uma recursividade, é como se fosse uma iteração, vocês vão entender quando eu explicar, certo? Uma análise recursiva preditiva e análise tabular preditiva. Professor, por que é recursivo? Recursivo porque para você voltar, na verdade, para você avançar para escrever o próximo elemento da expressão, é importante você entender se o valor terminal que foi escrito na regra que está relacionando com a estrutura anterior, ele de fato atende à regra geral, certo? Então, por exemplo, se eu escrever uma frase no idioma português, né? A gente tem sempre usado esse exemplo. Eu vou utilizar a seguinte notação, né? Eu tenho um artigo, sujeito, verbo e predicado. Então, eu só posso escrever o nome do sujeito se antes eu tiver escrito o nome do artigo, certo? Então, para isso, para que de fato a gramática estenda e aquele valor ele seja, por mais que ele já tenha um galho com um nível menor na classe, no caso do sujeito, certo? Mas eu vou ter que, por enquanto, procurar o descender até o nível mais, digamos, mais à esquerda que você possa adotar para que se escreva o artigo. Só que para que a partir daí, quando o artigo ele tiver escrito, é que eu possa escrever o sujeito. Então, esse processo de você ficar voltando até você conseguir atender aquela regra, ele é chamado de recursivo, certo? Então, a sintática descendente, ela constrói uma derivação para a cadeia de entrada e de cima para baixo, como nós já tínhamos falado, certo? E como todo mundo já imagina, né? Ela se subdivide em duas abordagens, dois métodos, na verdade. A derivação mais à esquerda e a derivação mais à direita, que a gente também vai falar mais para frente, certo? Então, um exemplo dessa derivação mais à esquerda está nessa expressão aí, que eu acho que vocês estão todos visualizando, né? Acho que todo mundo visualiza o slide aí. Quem não estiver visualizando, quem não estiver cortando, vocês avisem, certo? Porque Renan não tá, né? Mas acredito que os demais estejam. Eu acredito que a maioria também deva estar, né? Visualizando, certo? Fala, João. Beleza. Joia, valeu, João. Ajuda aí. Agora não é pra sair todo mundo, não, viu? Fica na sala aí. Então, nós temos aí um exemplo, certo? Dessa expressão. Aí, no caso, vocês têm ID mais ID vezes ID, né? E abaixo vocês têm a gramática regular. No caso, o EZão aqui, ele gera Tsão E'. O E' gera mais Tsão E' o vazio, né? Tsão gera Fzão T'. T' gera asterisco Fzão T', o vazio, certo? E Fzão gera
parentes, exam, parentes, o ID, né? Então, observe aí que nós temos como terminais apenas o vazio e o ID, que vai justamente garantir que a expressão ela seja reconhecida. Então, nós recapitulando aí, né? Acho que eu também tinha chegado aqui, acho que até alguns de vocês perguntaram, né? Como era esse processo. Então, fazendo aí da esquerda para a direita, mais uma vez, certo? Nós temos aqui o exam, certo? Ele vai gerar o tesão linha, certo? No caso aqui, ó. Semana passada dando aula com o Firefox, né? Já não aparecia o mouse. O Chrome já ajuda porque eu mostro o mouse e justamente vou apontando, né? Então, o exam ele gera tesão linha. Lembre-se que a recursão ela vai ser mais à esquerda. Então, eu vou ter que gerar a expressão da esquerda para a direita, né? Eu vou ter que percorrer todo o lado esquerdo para depois ir para todo o lado direito, certo? A exam, veja que o tesão aqui ele já gera quem? Fzão T', ó. Certo? E o Fzão ela já gera ID. Então já gerei o primeiro ID, né? Que a expressão vai ser quem? ID mais ID vezes ID, né? Tem condições de eu gerar um mais a partir do lado mais à esquerda, do lado direito mais à esquerda, vamos ver. Então, o T', ele vai gerar quem? Ele vai gerar ou vezes Fzão T' o vazio, certo? Então, não necessariamente ele precisa gerar o mais. Então, eu encerro aqui com o vazio. O vazio ele vai percorrer automaticamente, certo? Já que eu percorri todo o lado mais à esquerda, agora eu vou para o lado mais à direita. Então, ele vai gerar quem? Ele vai gerar aqui, ó, o mais tesão certo? Lembrando mais uma vez, que eu até tinha falado semana passada, que eu lembro. Que o mais, o operador, ele também vai ser um filho, certo? Então, cada símbolo que você tem, cada não terminal, com seu terminal, vão descender como novos filhos. Então, o mais, o tesão e o exam, eles são filhos, certo? Aqui com a leitura prosória que a gente faz, ID e mais, certo? Aí aqui o tesão, ele gera o quê? O tesão, ele vai gerar quem? Ele vai gerar Fzão, certo? E ele vai gerar tesão linha, que justamente tem aqui, ó. Para o próximo galho aí, certo? Aí, ó, tesão vai gerar Fzão, tesão linha, e o Fzão gera ID. Então, a gente já tem ID mais ID, certo? Aí, vamos aqui por mais à esquerda, que no caso vai ser tesão linha, e aí a gente ainda tem o exão linha. Voltando para cá, para essa próxima árvore aqui, certo? Aí você vai ter que o tesão linha ele vai gerar asterisco, Fzão e tesão. Então, eu tenho ID, vazio, né? Mais ID vezes falta o ID aí, para que a gente possa gerar. Descendo para cá, o ID mais ID, certo? Observe que o tesão linha, o Fzão gerou ID. E o tesão linha, ele não gerou nada por enquanto, né? Por quê? Porque aqui eu já finalizei minha expressão. Então, tanto esse tesão linha quanto o exão linha, eles vão ter que gerar vazios. Porque eu não tenho mais nada da cadeia para poder a árvore descender, certo? Então, observe que aqui o tesão linha, ele já gera vazio, certo? E aqui o exão linha, ele também já gera vazio. Então, só recapitulando aí, certo? Nós temos uma análise sintática descendente, que vem de cima para baixo, recursiva à esquerda, certo? Então, acredito que, da mesma forma que eu falei lá na sexta-feira, acredito que vocês também entenderam hoje, né? Então, um processo que ele é simples, porque nós estamos acostumados a trabalhar com esse formato de derivação. Algum dos senhores tem alguma dúvida? Quem conseguiu enxergar aí? Quem conseguiu ouvir? Ou todo mundo entendeu aí? Acho que a maioria de vocês deve ter entendido, né? Eu vou seguir aqui, certo? Então, análise sintática descendente, ainda em relação a esse processo, né? Beleza, Jailson. Então, a cada passo, o problema principal é determinar a produção a ser aplicada, certo? Então, cabe a cada um de nós entendermos como é que vai ser essa decomposição. Uma vez escolhida a produção, o resto do processo é identificar os símbolos terminais da produção, certo? Da cadeia de entrada, que foi também que a gente fez, né? Então, as duas formas pelas quais essa análise ela é também subdividida, você tem a recursiva e a não recursiva, entendendo, né, que a recursividade ela sempre vai acontecer à esquerda, certo? Então, análise descendente recursiva com retrocesso, que é a backtracking, né? Que é o primeiro exemplo que a gente falou da análise sintática na visão top-down, tá? Então, tem algumas características delas que eu vou ler para que vocês me acompanhem no slide, né? Primeiro ponto, conjunto de procedimentos, um para cada não terminal da gramática. Então, para cada não terminal, você vai ter que ter uma relação com terminais, certo?
ou com novos não terminais, o mesmo processo que a gente também já tinha falado. Vocês vão entender quando eu chegar na parte prática, né? A execução começa com a ativação do procedimento referente ao símbolo inicial da gramática. Então, logicamente, você vai ter que começar pelo símbolo inicial, né? Que nesse caso aí vai ser, geralmente também é o nó raiz da árvore, certo? Começa do nó raiz para que a partir dali ele possa percorrer toda a árvore. Escolher produções a serem utilizadas em derivações arbitrárias. Então, independente da hierarquia que você utilize para descender, você também vai poder decompor os galhos, né? E o método geral pode exigir retrocessos, ou seja, você fazer leituras repetidas de gramática para que o processo ele consiga ser contínuo. Quando eu lançar para vocês a lista de exercícios, então a questão analítica, já adiantando, né? Eu peço que vocês expliquem essa análise recursiva, certo? Então, quem quiser anotar, anota, porque talvez eu bote na prova uma questão parecida acerca desse assunto, certo? Então, preste atenção no que eu vou explicar agora. Então, aqui a gente tem um exemplo. Esse exame ele gera Czinho, Azão, Dzinho, certo? E o Azão ele gera Azinho, Bzinho ou Azinho. Então, qual o exemplo que a gente quer gerar? Uma árvore de derivação para essa expressão aqui, ó, Czinho, Azinho, Dzinho, né? Então, vamos ver como é que a gente gera essa árvore de derivação, certo? Então, ó, eu vou ter aqui no primeiro passo, né, que o Szão sempre vai começar a partir dele, certo? Então, o S0, Czinho, Azão, Dzinho. Lembre-se do que eu falei, mesmo sendo terminal ou não terminal, eles são independentes na hierarquia. Então, como é uma gramática livre de contexto, cada símbolo da expressão regular ele vai ser independente do outro para a hierarquização na gramática. Então, observem aqui que você vai ter um Szão, certo? Que esse Szão vai gerar o Czinho. Aí, no caso, já é o primeiro símbolo da expressão que eu quero reconhecer. Ele vai gerar o Azão e vai gerar o Dzinho, certo? Então, lembre-se que ela é com retrocesso. Então, começa da esquerda para a direita, né? Então, qual seria o próximo passo aí? Vamos lá. E o próximo passo aí é, no caso, eu tenho o Czinho, ele já está ok, certo? O Azão, ele vai poder gerar quem? Vai poder gerar o Azinho, Bzinho ou Azinho. Nesse caso, vai ter que ser Azinho, porque se eu botar Bzinho, né? Ele vai gerar essa árvore de derivação da expressão pela qual eu pedi, certo? Então, o Szão gera Czinho e o Azão, ele vai gerar Azinho, certo? E nesse caso aqui, ele também gerou Bzinho, né? E aqui você também tem o Dzinho, certo? Então, seguindo aí, então observe que já justamente dá erro. Aí esse backtrack, né, essa ação de você voltar, certo? Um passo, ou voltar uma etapa, voltar uma fase, como vocês queiram entender, certo? Ele é um processo que justamente possibilita aí o quê? Porque naturalmente, dependendo da tua sintaxe, dependendo da tua gramática, ele pode pegar o mais à esquerda, isso é incorreto. Então a gente justamente tem que ter esse cuidado para ele voltar, ou ele possibilitar esse processo de volta, caso o erro, caso a gramática ela gera um tipo de problema de sintaxe, né? Que é justamente o que aconteceu nesse slide aqui, certo? Então, observe aí que Szão, Czinho, Azão gerou Azinho, Bzinho e Dzinho. Então, ficou Czinho, Azinho, Bzinho, né? Exatamente. A gente tem que ter cuidado nisso aí. Então, seguindo aí, certo? Recapitulando, corrigindo, na verdade, certo? Nós temos o Szão gera Czinho, o Szão gera Azão e o Szão gera Dzinho, né? E o Szão gerando o Azão, ele vai ter que gerar aqui o Azinho, certo? Como a gente já tinha falado aqui. Para que posteriormente ele já seja lido com o Dzinho, para que a expressão ela seja aceita, né? Então, finalizando aí esse primeiro exemplo, nós temos Czinho, certo? Azinho, Dzinho. Professor, então qual é a diferença da recursão à esquerda? Que a gramática, ela há essa possibilidade de você até gerar, certo? Mais à esquerda, a expressão lá que você adota daquele não terminal, mas que posteriormente, certo? Você verifique que ela não é aceita. Então, você tem a condição de fazer isso que eu expliquei. Você dá um passo atrás, que é o retrocesso, que é o backtracking, né? Da maneira que vocês queiram entender, certo? E a partir daí, você voltar ao passo anterior, para que justamente o passo anterior ele possa ser corrigido. Que é justamente partindo do princípio desse razão que eu estou falando aqui, certo? Então, falhou aqui, certo? Volta. O Azão vai gerar quem? O Azinho. Aí você já tem aí o Czinho, Azão, Dzinho, Azinho, certo?
E aí sim a gente vai ter a expressão regular ela validada de acordo com o tipo de princípio que a gente pode ter. Ficou claro para todo mundo aí? Quem entendeu, bota sim aí. Quem tiver alguma dúvida também pergunta no chat aí, por favor. Todo mundo visualiza aí em áudio e vídeo, slide. Beleza. Tô na live do Discord de João. Como é que tu fizesse, isso, João? Tu compartilhar a tela com outro software, né? Porque no Blackboard não vai. Compartilha tela no Discord. Então tá sendo um compartilhamento de tela, né? Tá compartilhando o compartilhamento da tela, né? Gambiarra, né? Nível Red Hot Chili Peppers aí, né? Nunca ouvi falar desse aplicativo não, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Discord, Chat for Communities and Friends. Legal, viu? Vamos terminar a aula com uma olhada aqui. Agora vocês não criam o hábito de estudar a gambiarra de João, não, viu? É pra todo mundo ir pra sala, não é pra ficar assistindo uma gambiarra, não, viu? João não é TV IP, IPTV, não, viu? Pra transmitir minha aula, não. Não, quando começar a cair, vocês podem até assistir por lá, né? Mas é importante vir aqui primeiro, certo? Então, seguindo aí, a gente também tem outro exemplo aqui, certo? Excisão gera Lzinho ou Lzão entre parênteses, Lzão gera excisão, ponto e vírgula, Lzão ou excisão, né? Então, vamos tentar esse exemplo que é que está aqui no slide, certo? Então, a excisão ele gera parêntese, certo? Aqui, ó, Lzão, parêntese não, colchete, né? Perdão. Colchete, abertura, Lzão, colchete, né? Aí a expressão vai ser quem aqui? Vai ser colchete, Azinho, colchete, excisão. Do jeito que tá aqui, certo? Então, excisão gera Lzão, colchete, beleza. O Lzão ele vai gerar quem? Excisão, ponto e vírgula, Lzão. Beleza? E o Szão ele gera Azinho, ó. Da maneira que tá aqui, né? O Lzão ele gera ponto e vírgula, ele vai gerar também Lzão, né? Mas aqui, se a gente descer, observe que vai ter dois pontos, ó. Não, ponto e vírgula, né? Aí justamente ele dá uma falha, certo? Então, deu essa falha e volta para todo o processo, volta todo o processo anterior, certo? E ele possibilita que você expanda de maneira diferente. Então, o backtrack ele é muito utilizado em tecnologias ou em algoritmos que fazem modelos por indução, né? Então, ele faz a primeira tentativa, se a primeira tentativa der falha, ele faz pela segunda tentativa. E observe aqui que nessa figura, né? Só a última figura desse slide aqui, ela recompensa todas as figuras anteriores, né? Porque justamente esse Azinho aqui, ele possibilita que o processo ele seja otimizado, certo? Essa otimização ela pode ser garantida a partir de passo a passo, beleza? Então, análise recursiva com retrocesso, né? Gramadas recursivas à esquerda, elas podem ter também loopings infinitos, certo? Não é diferente, que às vezes você quer corrigir um backtrack, um tracking de uma hierarquia, e esse track, ele poder, quando você for para outro lado, ele também gerar o mesmo processo, né? Tem até aqui outro exemplo, ó. ID mais ID menos ID, né? Então, Ezão gera Ezão mais Ezão, ou Ezão menos Ezão, ou Tezão. Tezão gera ID, né? Vamos lá, tentar gerar a partir dessa hierarquia aí, certo? Então, na verdade eu nem botei, né? Eu pensei que eu tinha botado aqui, certo? Mas não cheguei a botar. Vocês podem até tentar fazer aí na casa de vocês, quem quiser fazer esse processo, né? Tô vendo que Demetrius botou aqui, que aqui tá caindo mais do que o Vasco. Cara, cair mais do que o Vasco é impossível, viu? E também a gente pode ser mundial que nem o Palmeiras, que o Palmeiras não tem mundial, né? Então vai depender. Então, essa primeira análise, que é a análise que a gente chama de recursiva com backtracking, certo? Exatamente, cara. Infelizmente é assim, né?
E o segundo tipo, no caso, para outra característica que a gente tem que continuar a gente tem que considerar, certo? É que ele é ineficiente, porque imagine você ir para o backtrack, né? Você vai pela primeira expressão ou pela recursão esquerda, então, supondo que teu símbolo não terminal ele tenha 4 expressões, então ele vai tentar cada expressão mais à esquerda até ele acertar aquele resultado, certo? Então, ele não acertando o resultado, a gente não tendo uma aceitação, digamos, dada aquela entrada que você especificou, certo? Aí ele vai voltar todo o processo e ele vai fazer a partir da segunda expressão. Então, não é tão eficiente por vários fatores. Eu acho que o primeiro é a questão de processamento, certo? Você fazer uma análise ao acaso, né? Fazer uma análise dedutiva é muito aquém do tipo de área, do tipo de especificação que você cria, certo? Então, dado que você tem expressões que sejam muito previsíveis, muito certeiras, aí você pode fazer por dedução, certo? Esses padrões dessas expressões. Mas dado que você tem uma gramática, né, uma linguagem qualquer que ela é muito relativa à forma pela qual ela é expressa, certo? Então, o backtracking ele tem esse grande problema aí. Então, seja por processamento, certo? Seja por esforço, seja por tempo, outras características dos quais sintaticamente se torna inviável, né? Outro ponto que também eu citei aqui no slide, que não é usado no reconhecimento de linguagem de programação, é totalmente inviável. Por quê? Porque cada programador ele pode escrever um comando de uma maneira diferente, mesmo que você utilize uma sintaxe igual, certo? Já quando eu era analista de sistema, né, quando eu dava manutenção em código-fonte, eu trabalhei com algumas pessoas que tinham, digamos, dinâmicas de escrita de código totalmente diferentes. Tinha cara que escrevia tudo simplificado, né? Já tinha cara que escrevia tudo detalhado demais, tá entendendo? Então, por mais que você tenha a sintaxe parametral, que a gente chama, independente da expressão, mas ela tem que estar naquela lógica da sintaxe, certo? Nesse caso aí, para você aderir para formatos diferentes de verificação de código-fonte, então isso aí pode ser que gere também esse esforço a mais que é desnecessário, né? Então, a gente tem na programação, a gente tem no mundo do desenvolvimento de software, né? De legibilidade de código-fonte, né? Quais são padrões de projeto, digamos assim, que são ideais para que a maioria dos programadores eles escrevam. Acredito que vocês já pagaram padrões de projeto em alguma disciplina aí, né? Não sei se é APS que vocês pagam, não sei se é tópicos especiais, não sei exatamente se vocês já chegaram a estudar, certo? Essas duas classes de padrões, que são os padrões GRAPH e padrões GOF, padrões de projeto, né? E os padrões de projeto, eles pregam justamente essas ações para que justamente essas sintaxes estão vendo agora, né? Show de bola. É extremamente importante, certo? Inclusive ontem, né? Eles servem para isso aí, certo? Para que justamente você evite esforço, sobre-esforço, tanto do compilador quanto da tua própria arquitetura de hardware mesmo, certo? E a ocorrência de retrocesso pode levar a analisar o sintaxe a ter que desfazer as suas semânticas, com certeza. Porque, imagine aí, né? Linguagem de programação, digamos assim, elas não têm sentido semântico, né? Que não geram base de conhecimento, mas você vai gerar um caso de teste de software, né? Seja com TDD, seja com com Selenium, né? O método, o case, ou qualquer outro software que possibilite você gerar caso de teste. E o caso de teste, ele dá a validação da estrutura de assinatura do método, né? Ou da função da estrutura. Então, se você chegou numa determinada parte daquela estrutura e o compilador ele identificou, né? Que a expressão ela não tem aderência, ela não é aceita, ela não é reconhecida. Aí você vai ter que voltar todo o processo anterior, certo? Então, às vezes, pode acontecer ambiguidade de código-fonte que, na verdade, gera esse efeito retroativo. Então, como eu falei, uma análise sintática dedutiva, que no caso é de backtrack, ela é muito aquém, certo? Da previsibilidade e da aceitabilidade da expressão, né? E o último ponto que eu falo é difícil indicar com precisão o local do erro, devido à precisão, aplicação de produções alternativas. Se você não tiver um rastreamento de, digamos assim, de custo, né? Desse tracking, né? Sei lá, eu vou contar, vou gerar um vetor distância, ou até em 2 dimensões, né? Em níveis, sei lá, vou gerar um vetor de distância de níveis, certo? Da árvore.
e vou gerar um vetor distância horizontal, né, de quais galhos já foram percorridos. Então, aplicabilidade de erros, se você não criar um padrão assim da detecção, e a partir dali vocês estipularem onde é mais ou menos que acontece o erro, vai ficar totalmente inviável detectar, porque pode ser um erro de escrita de código, pode ser um erro de escrita da expressão. Imagine que você escreve uma expressão que a gramática ela não reconhece. Então a gramática ela vai ficar voltando, 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 certo? Para tentar detectar até que entre laço infinito. Né? Se você tiver uma condição parada, um vetor curto de interrupção desse processo de leitura sintática, certo? Então, na minha opinião, é muito ultrapassada essa análise recursiva com retrocesso. A gente vai falar de um agora, né, mais para frente, para encerrar a aula, certo? A gente tem mais 10, 15 minutos aí. E a preditiva ela é mais simples, né? Ela não evita que esse passo a passo ele seja discutido, certo? Então, como eu estava falando, então, quando você trabalha com retrocesso, você conta muito ao acaso, ao aquém, né? E pode ou não ser que aquela expressão ela dê certo? E a preditiva ela já tem uma diferença. Por quê? Porque a produção ela vai ter que seguir a regra, digamos, ao pé da letra da gramática, certo? Então, ela ou gera um padrão que ele vai ser convencional, dada aquela expressão regular, em que sentido? E você só tem aquelas possibilidades de gerar, certo? Ou simplesmente ele não gera. Então, ele não faz esse processo, digamos assim, de voltar, que de retrocesso ele faz. Eu vou dar um exemplo aqui extremamente prático do que eu estou tentando explicar para vocês com a preditiva. Imagina aí, todo mundo vai abrir o WhatsApp, que vocês vão escrever uma mensagem para o colega de vocês. E quando vocês começam a escrever a frase, né, o próprio software, não só o WhatsApp, acho que todos os sistemas operacionais que a gente hoje em dia usa aplicativos. Quando você vai começar a digitar as primeiras letras de uma determinada palavra, ele já sugere a palavra, certo? Você escreve uma dada determinada letra, tipo assim, o carro é azul, certo? Eu escrevi o carro e botei o E, e às vezes o E não acentuou. Mas se eu botar o carro se eu começar a escrever uma cor, que vai ser um predicado, então automaticamente, certo? A sintaxe, no caso a GLC, ela vai acentuar o E, porque ela vai entender, certo? Ela prevê que você está escrevendo uma expressão regular utilizando um sujeito, no caso um artigo, um sujeito, um verbo e um predicado, certo? Por mais que você não tenha acentuado o E do verbo, mas você está botando lá, digamos, um predicado, um substantivo, qualquer outra, digamos assim, estrutura gramatical, certo? E a partir dali ele prevê que você está escrevendo uma frase, por mais que você não escreva. E esse processo ele é totalmente que a gente chama de produção aplicável, certo? Porque justamente você vai ter construção da frase que ela vai ser padrão. Então, os analisadores eles seguem algumas características básicas, né? Então, primeiro que não tem recursividade, certo? Então, vou falar que nem um matuto, andou para frente é porque não está andando para trás, certo? Então, ele não é iterativo, ele é linear direto, certo? A gramática esteja fatorada à esquerda, ou seja, a gramática ela não pode ter ambiguidade nem redundância. Isso é extremamente importante, né? E no tópico C aí eu falo, para os não terminais com mais uma regra de produção, os primeiros terminais derivados sejam capazes de identificar, né? Então a produção ela deve ser aplicada a cada instante da análise. Então, a cada novo passo que você dá na análise preditiva, você vai ter que ter terminais. Se você não tiver terminais, isso impede você voltar um passo para que aquele não terminal você substitua por um novo terminal, que é justamente o que a análise com backtrack ela faz, né? Se você errou o passo da frente, beleza. Ou às vezes não tem um terminal porque a frase não foi aceita. A backtrack ela dá a oportunidade de você voltar, trocar o terminal e você seguir novamente o processo. Aí sim, ela é validada. Na preditiva, não. Você tem aqueles terminais ali. Qual seria o terminal que melhor se encaixaria nessa, digamos, cadeia de strings que você está passando por aquela árvore para que você possa posteriormente ela ser interpretada, né? Vamos ver aqui um exemplo, certo? Exemplo 1. Aí você tem aí um não terminal chamado comando, né? E comando ele vai ter a seguinte expressão regular. Observe aí, ó. O if, né, expression, then command. A primeira expressão regular que eu tenho desse não terminal, eu tenho duas possibilidades de comando, segundo essa gramática regular aí, certo? Eu tenho um if expressão, então comando. Se expressão, então faça aquilo, né? Acho que 100% das linguagens de programação seguem esse processo. E o while express do comando, né? Então,
Enquanto comando, faça. A mesma lógica, né? Ou, aí você tem aí, repeat lista until expression, ou ID, né? Recebe ele mesmo mais expressão, no caso, a atribuição da expressão, certo? Para essas produções, os primeiros terminais do lado direito são, aí no caso aí nós temos os terminais aí que o comando ele identifica, né? Então, uma dica que eu dou para todo mundo é que geralmente as palavras reservadas, elas pertencem às linguagens e elas são terminais. Então, dificilmente você vai ver qualquer outra coisa que não seja palavra reservada que ela vai ser, digamos assim, reconhecível como uma linguagem, como um conjunto de palavras de uma linguagem, aquela linguagem regulada, aquela linguagem de programação, certo? Então, para resumir isso que eu falei, né, para quem voou aí, todas as palavras reservadas, elas são palavras reconhecidas pela linguagem de programação. O que não for palavra reservada é cadeia de entrada para ser analisada pela expressão regular da linguagem, certo? Que é basicamente esse slide que vocês estão vendo aqui. Então, mais para frente, eu acredito que eu tenho um exemplo, né? Tem um exemplo 2, ó. Aí observe que eu já criei vários não terminais, certo? Aí eu criei o não terminal, o comando, né? Então eu já descendi, certo? Criei a descendência hierárquica da linguagem regular, dessa linguagem de programação, que são as palavras reservadas, e criei várias expressões regulares para essa linear livre de contexto, por quê? Porque o comando ele tanto pode vir à esquerda quanto à direita, a expressão tanto pode vir à esquerda quanto à direita. Não há hierarquia de derivação de um não terminal de um lado do outro, ele é independente, certo? Por isso que ela é baseada em gramática livre de contexto. Aí nós temos aí, né, na primeira linha, quem estava me vendo aí, certo? Ó. Comando, que é um não terminal, que é a partir dele que começa, né? Ele produz condicional ou iterativo ou atribuição. Para essa gramática livre de contexto, nós temos essas três possibilidades de geração de um comando, certo? Aí aqui, observe que é uma dica que eu dou para todo mundo. Então tem uma atividade que eu vou passar que vocês vão fazer isso. Para cada não terminal, você vai gerar o quê? As suas respectivas ou expressões regulares ou terminais relacionados com as expressões regulares, certo? Que é possível isso aí. Por quê? Porque tanto o comando quanto a expressão, eles podem ser não terminais. Então, o terminal vai ser a palavra reservada, que é isso que está aqui em vermelho, e o não terminal, nesse caso aqui, vai ser comando. Gemais não são não terminais, né? Condicional gera if, certo? Por quê? Porque é condição. Então, condicional gera if, porque if é condição, né? Atribuição é a mesma coisa aqui. Você vai ter que ter um identificador, né? Lembra lá na análise léxica que vocês renomearam os tokens do variável como sendo identificador, mesmo processo. E no interativo a gente tem o repeat ou while. Professor, poderia ser o do também, se você criasse uma outra expressão regular aqui, aí você começasse com o do aqui, o do seria outra palavra reservada que seria outro terminal. Então, if expressão, então, comando. O comando pode ser qualquer um desses que você queira criar novamente. Então, posso voltar para cá. Ó. Dentro de um condicional, posso botar outro condicional. Dentro de um condicional, posso botar outro iterativo ou posso botar atribuição, certo? Mesma coisa aqui com o iterativo. Então, repeat lista, né? Until expression. Ou então, while, expressão do comando. Então, posso botar um comando, condicional iterativo de atribuição, dentro do while. E a atribuição, no caso, vai ser o identificador para receber o identificador mais uma expressão que você queira atribuir, dada aquela atribuição que você quer realizar, né? Então, só terminando de ler aqui, ainda continuaria sendo possível determinar, né, univocamente a produção a ser usada. Ou seja, é possível você mapear toda a análise sintática, dado que você tem a gramática linear, a gramática livre de contexto, perdão, ela toda descrita, toda bem dividida, certo? Porém, é necessário determinar quais são os terminais. Então, como eu falei, a maioria das linguagens de programação que a gente tem, os terminais são palavras reservadas, ou até comandos que o IDE, no caso, o compilador, ele reconhece, mas que não necessariamente ele faça parte de uma determinada expressão regular que se escreva, certo? Então, para fechar essa aula de hoje, amanhã eu rodo a lista, a primeira lista com vocês. Tem aí só um exemplo aí, né? A função first auxilia a construção de analisadores de descendentes recursivos. Então, ela é entendida como se fosse para aplicar as regras abaixo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho.
Eu vou finalizar aqui nesse slide, que tem esse exemplo 2, análise recursiva preditiva. Beleza? Então, só fechando aí, rapidinho. Amanhã eu vou postar para vocês aqui no Blackboard, certo? Nossa rubrica de avaliação. Como é que vão ser as avaliações de vocês, independente da prova ser ou não digital, certo? E vou descrever quais serão as avaliações e onde elas vão ser feitas com as respectivas datas. Então, vão haver listas de exercícios que vocês vão fazer em casa com prazo para enviar. E também vão haver aulas que eu vou fazer online, que eu vou dizer a data, vocês vão ter que estar presentes, porque vocês vão ser avaliados naquela aula, certo? Então, não se preocupem, que na medida do possível, certo? A gente vai tentando calibrar, condensar, ou seja, possibilitar pela qual vocês possam ter suporte que é necessário para que a gente acompanhe em casa, certo? Amanhã também eu vou postar um link aqui no chat. Eu vou postando a cada aula, porque eu sei que quem está vai preenchendo. De um questionário, um formulário, para que vocês deem sugestões ou críticas, certo? Então ajudem a gente a melhorar, ou deem sugestões de como é que a gente pode melhorar também, para que eu possa passar para a coordenação possa passar para a reitoria. Isso é extremamente importante, tá certo? Acredito que alguns responderam o questionário que a coordenação passou, né? A gente soube que mais de 200 alunos responderam, então isso é muito legal. E a maioria de vocês estão gostando, isso é muito gratificante também, né? E vocês sabem os professores que vocês têm, certo? Então sabem que a gente também está se dedicando, né? E que ninguém aguenta estar dentro de casa, porque eu já estou entedido de ser dentro de casa. Do quarto para a sala, da sala para a cozinha, da cozinha para o banheiro, do banheiro para o quarto, né? Mas que vai passar, certo, galera? Então, fica essa mensagem aí, né? Que às vezes a gente reclama de besteira, mas a gente tá todo mundo preso em casa agora, né? Que é a pior situação que tem. Tá joia? Então, eu vejo todo mundo amanhã aí. E quem vai me continuar comigo com IA, eu começo IA às 20h45, certo? A aula de IA de hoje eu vou passar um videozinho. E a gente vai fazer um pequeno brainstorm aí desse videozinho da aula de inteligência artificial. Beleza, João? Então, às 15 para 9, tu entra aí que a gente começa a aula. Então, para todo mundo aí, um abraço e vejo vocês amanhã.